Olá, eu sou Sombra e hoje serei o seu guia nesta estrada obscura. Sabe aquelas histórias que a gente ouve e jura que nunca vai passar por algo parecido? Pois é, eu também pensava assim, até aquela noite. Era por volta das 11h30, quando eu e meu amigo Marcos nos vimos sem transporte no meio da estrada. Estávamos voltando de um sítio e o carro que nos daria carona quebrou. O dono do sítio sugeriu que dormíssemos lá, mas éramos teimosos. A cidade não ficava tão longe, coisa de uns 7, 8 quilômetros. Dá para ir a pé, pensamos. O que poderia dar errado? O caminho era simples, só seguir a estrada de terra e depois pegar um trecho asfaltado, que nos levaria até a rodovia principal. Mas no meio do trajeto, a lua ficou encoberta por nuvens densas e a escuridão tomou conta da estrada. Tudo ficou silencioso demais. Nem os grilos cantavam. Apenas nossos passos ecoavam no chão de terra. Foi então que começamos a sentir algo. Sabe aquela sensação de que alguém está te observando? Como se houvesse olhos da escuridão, fixos em você? Comecei a notar sombras se movendo ao longe entre as árvores. Primeiro achei que era coisa da minha cabeça, mas quando vi Marcos apertando o passo e olhando de um lado para o outro, percebi que também sentia aquilo. Tá vendo isso? Sussurrei. Cala a boca e anda, ele respondeu, num tom baixo, quase sem mexer os lábios. O vento começou a soprar mais forte. Era estranho. Não fazia frio naquela noite, mas senti um arrepio subir pela minha espinha. Foi aí que ouvimos o primeiro barulho. Um farfalhar seco no mato, como se algo grande estivesse se movendo entre as árvores. Paramos de andar por um segundo e olhamos na direção do som. Nada. Mas aí veio o segundo ruído. Passos. Não os nossos. Algo ou alguém estava andando na mesma estrada. Um pouco atrás da gente. Não era um som normal, era irregular, como se a coisa estivesse se arrastando. Viramos para trás, mas só vimos a estrada deserta. Nenhum sinal de luz. Nenhuma alma viva. Marcos segurou meu braço com força. Anda logo, não olhe para trás. A voz dele tremeu. Acelerei o passo, mas a sensação de sermos seguidos só aumentava. O barulho continuava aproximando-se, cada vez mais. Era como se aquilo soubesse que estávamos tentando fugir e gostasse disso. Foi quando ouvimos uma risada. Não era humana, era distorcida, baixa, como se viesse de todos os lados ao mesmo tempo. Nossos corpos congelaram. Um cheiro estranho invadiu o ar. Um cheiro podre de algo velho, esquecido, morto há muito tempo. Marcos segurou minha mão e começamos a correr. Eu corri junto, corremos sem olhar para trás, o mais rápido que podíamos. Mas o barulho, aquele som horrível, ele não diminuía. Na verdade, parecia mais próximo. De repente, uma luz fraca surgiu no horizonte. Um poste, um único e miserável poste iluminando um trecho da estrada. Parecia a nossa salvação. Nos jogamos para debaixo daquela luz, ofegantes. O silêncio voltou, mas não era um silêncio normal. Era denso, pesado. Sentíamos que algo ainda estava ali, mas não ousava atravessar a luz. Foi então que vimos, no limite entre a escuridão e a claridade fraca do poste, uma silhueta se formou. Não era possível ver seu rosto, nem detalhes, mas era alto, magro demais, com braços longos que se estendiam ao longo do corpo. Estava parado, imóvel, nos encarando. O cheiro podre ainda estava no ar. Meu coração quase parou quando aquilo deu um passo à frente. Não esperamos para ver o que aconteceria depois. Corremos de novo, dessa vez sem parar. Só paramos quando chegamos na cidade, exaustos, sem fôlego, quase sem voz. Nunca falamos sobre isso de novo, mas às vezes, quando passo por aquela estrada de carro, sinto arrepio e vejo pelo canto do olho uma sombra entre as árvores, esperando. Algumas semanas depois, Marcos me ligou no meio da madrugada. A voz dele estava fraca, quase como um sussurro. Cara, tu tá aí?
O quê? Perguntei meio sonolento. A coisa está aqui. A voz dele falhou, seguida por um chiado estranho na ligação. Tentei ligar de volta, mas ele não atendeu. No dia seguinte, fui até a casa dele. Marcos parecia esgotado, com olheiras profundas e uma expressão apática. Ele me disse que naquela noite ouviu passos no corredor da casa. Quando olhou pelo buraco da fechadura, viu aquela sombra se movendo lentamente pelo corredor. Disse que sentia aquele cheiro podre de novo. Desde então começou a ouvir sussurros à noite, chamando seu nome. Pois daquele dia Marcos se mudou da cidade e nunca mais falamos sobre o assunto. E aí você? Você já passou por algo assim? Me conta aqui nos comentários. E se gostou dessa história, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Nunca se sabe quando você pode precisar de companhia em uma estrada escura.